Galera da Flicaf, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo o vídeo. Nós estamos indo com uma turma de 6º ano a esse prédio para que a gente possa fazer uma entrevista com a professora Aparecida, conterrânea nossa, que há muitos anos está em Espírito Santo. Segue a gente aí. Segundo informações, ela está no prédio 2. Vamos lá. Licença. Bom dia. Aquela será a nossa entrevistada. Bom dia, Aparecida. Bom dia. Eu me chamo Enzo, sou da turma 6º ano da escola Coriolano Neves Guimarães. A partir de agora, eu vou estar convidando minha colega Arielle para fazer as perguntas da senhora. Ok. Bom dia, Aparecida. Bom Como dia. meu colega Enzo falou, sou da turma do 6º ano da escola Coriolano Neves Guimarães e vou estar fazendo algumas perguntas para a senhora, ok? Ok. Qual o nome da senhora? Maria Aparecida Batista de Oliveira. Qual a idade da senhora? 67 anos. Onde a senhora nasceu? Na cidade de Cafarnaum. Em setembro de 1956, aqui, na cidade de Cafarnaum. Qual a profissão da senhora? Minha primeira profissão, professora, Que ano era esse que você iniciou a ser professora? em 1979. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma moça. Você pode nos contar um pouco da sua história? Sim? Parte da sua infância. Ok. Ainda muito novinha, acho que 4, 5 anos, na época só a partir de 7 anos que a criança podia frequentar a escola. Só que eu chorava muito para ir à escola, para acompanhar meus irmãos, e o meu pai pagou uma professora com a multissérie, e meu pai pagou para que eu frequentasse a escola porque eu chorava, eu sofria. E a professora era a Dona Dete Guimarães. Eu fui para a escola e ela deixou eu ficar num cantinho. Eu estava ali, mas eu não era vista como alunos. Mas eu surpreendi a professora e os meus pais, alfabetizada, lendo, escrevendo. E foi um susto para todo mundo, porque eu fui realmente com o desejo de aprender. Então agora nos conte um pouco da sua juventude. Eu entro na escola dita mesmo, sendo aluna da professora Iracema Juazeiro. Foi alguém muito importante na minha formação como cidadã, e tudo que eu aprendi, eu falo mesmo, tudo que eu aprendi de bom veio de todos os professores, claro, mas 2 professoras marcaram muito o início da minha vida educacional. A primeira foi a professora Iracema e depois a professora Natilde Soares. Agora nos conte um pouco da sua fase adulta. Saindo da adolescência para a fase adulta, eu termino o que chamava-se primário, que era do 1º ao 5º ano, chamado 5º ano de admissão, e Cafarnaum não tinha campo para mim. Então minha mãe nos envia para a cidade vizinha, que é a cidade de Canarana, eu e meu irmão Robinho, para a gente dar continuidade aos estudos lá. E aí foi uma grande frustração, porque Robinho não quis ficar e eu era uma menina, não podia ficar só, tive que voltar. Mas logo em seguida, abriu aqui em Cafarnaum, foi melhorando, abriu o Centro Educacional Sanecista José Gonçalves da Silva. Aí eu dou continuidade aos meus estudos, né, graças a Deus, no Centro Educacional Sanecista José Gonçalves da Silva. E dando continuidade, eu termino o curso de magistério com muita honra,
eu fui da primeira turma de professores da cidade de Cafarnaum. Foi uma alegria imensa, foi um fato assim, histórico, as professoras formadas em Cafarnaum. Os meus colegas formandos, né? Clautides, José Mendes, de Mulungu, Everaldo, Antônio Carlos Dourado, famoso Cacau, em memória, Alberice, professora Maria do Carmo, Carminha, Marinalva também, em memória, muita gente. Aí, assim que a gente termina, né, o magistério, que foi no dia, nós fomos graduados no dia 8 de dezembro de 1978. Essa data é inesquecível, um marco na nossa história, na história da educação. E aí, no ano seguinte, na gestão do prefeito, que era meu padrinho, Gutenberg Lima de Oliveira, eu começo a minha vida, o meu trabalho como professora na escola Roberto Santos, professor Roberto Santos, e em seguida eu volto para o Centro Educacional Cenecista, de onde eu tinha saído como aluna, eu volto como professora, com muito atrevimento, eu sou professora de didática e práticas de ensino. E tem muita gente hoje na educação, alguns até que já saíram, que foram meus alunos, como está aqui presente o professor José Júnior, foi um dos meus alunos. Fomos informados que você foi para o Espírito Santo, então conte um pouco para a gente. Sim, eu saio do estado da Bahia, decidida a abandonar a educação. Não quero mais, algumas frustrações, e eu vou embora para o Espírito Santo. Lá eu abraço outra carreira, que é nada a ver, era algo relacionado à beleza, à saúde de pele, à saúde de cabelo e tudo mais. E vou para a faculdade me graduar nessa situação. Depois, já quando eu estava estudando, eu já me torno professora de estética. Então, observem que eu quis fugir da educação, da sala de aula, mas estava no meu DNA e eu não pude fugir. Eu tive que dar aula e até cheguei depois, a pós-graduação, entro na faculdade Unilinhares para lecionar como professora de estética, mas vem a pandemia e para tudo. Vamos parar um pouquinho e vamos agora perguntar a você sobre a agricultura. Aparecida, você teve algum contato com a agricultura? Sim, meu pai era agricultor e eu frequentava alguns lugares para ver como. Nunca trabalhei, nunca mexi com terra, não trabalhei. Mas assim, eu vi meu pai envolvido com isso. Meu pai veio a ser depois sindicalista, né, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Cafarnaum. Então, a nossa família estava muito envolvida com essa situação da agricultura. Gostaria de falar das lembranças que eu tenho, que são tristes. Eu tenho lembranças muito tristes da agricultura. Eu tinha uma consciência que o meu pai passava para mim sobre desmatamento. E meu pai fica muito triste. A gente viajando para determinado lugar, não me lembro agora se Canarana, para onde a gente estava indo, e ele vê alguém cortando uma árvore. Meu pai se entristece muito. Eu falei, mas por quê? Toda essa tristeza. Ele falou, minha filha, uma árvore cortada produz pobreza. E aí eu cresci dessa forma. Quando eu via
que não chovia, anos sem chuva, e aquela vegetação seca, cinza, me dava uma tristeza que, refletindo sobre uma música muito bem conhecida, chamada Asa Branca, eu já chorei muitas vezes ouvindo, porque retratava a nossa realidade aqui. Não tinha chuva, não tinha colheita, e as pessoas viviam em necessidades assim extremas, viviam quase que abaixo da pobreza, né? Da linha de pobreza, e porque todo o que vinha para cá era da agricultura. Quando não chovia, não tinha o que colher. Eu vi meu pai plantar feijão, que eles chamavam de plantar no pó. O que é isso? Fazia-se as covas e colocava as sementes sem uma nuvem no céu, na esperança de que a chuva caísse, e quando a chuva caísse, já brotava, né, aquela semente. Por Cafarnaum, eu tive conhecimento, na minha infância ainda, que essa terra vermelha é muito fértil, e tem um fato aqui muito lindo que eu vou contar para vocês, que eu não esqueço, que a região onde hoje seria o quê? Huracan, aquela região ali, que chovia à noite e no dia seguinte estava coberto de lírio. Lírio rosa e lírio branco. É uma lembrança linda que eu tenho, que eu guardo. É como se aqueles lírios anunciassem um período bom, um período de colheita, um período onde as pessoas não sofressem tanto com a fome, com a miséria, com a pobreza. Ok, vamos agora para a parte de um comércio. Como eram os comércios em Cafarnaum antigamente? O comércio era de pequenas mercearias, mercadinhos, né? Hoje me lembro de uma loja de tecido, velho. Algumas lojas assim que vendia tudo, que vendia panela, vendia comida, como a loja de Armando, a loja de Seu Paulino, na minha infância, de Seu Paulino, que vendia tecidos, e depois Seu Eremites, e alguns comércios, Albino, Seu Joãozito, e as lojas vendiam de tudo, né? Tecido, panela, tudo. E as roupas eram feitas, comprava-se o tecido e as costureiras, então gerava-se trabalho, né? Gerava-se emprego, porque vendia o tecido e a gente comprava o tecido e passava para as costureiras da época para costurar as roupas, produzir as roupas. Anos depois, entra minha mãe como uma mulher à frente do seu tempo, vendendo roupas. Eu tenho um orgulho de falar disso. Eu vi minha mãe viajando para as feiras para vender roupa pronta, que vinha do Pernambuco, que vinha de São Paulo. E aí a gente foi conhecendo as roupas melhores. Eu me lembro de nós três, os mais velhos de casa, usar calça Lee americana. Vocês não têm ideia do que é isso. Ter uma calça igual que o professor está vestindo. Não era para qualquer um. Então a gente teve o privilégio de ter a calça Lee americana e depois a West Top. E aí o comércio foi melhorando com a feira, produzindo outros trabalhos, porque quem vendia também empregava alguém, como minha mãe, empregava pessoas para trabalhar em casa, ajudar nos trabalhos de casa. Já aquelas pessoas trabalhavam, às vezes, pelo alimento, para levar o alimento para casa, em meio à pobreza que a gente vivia aqui. Meu nome é Victor Gabriel e eu vou dar continuação às perguntas. Pode seguir. O que tem mudado na educação na visão da senhora? Muita coisa mudou, muita coisa. Os alunos hoje, eles dispõem de
material didático, assim, naquela época os meus alunos nem sonhavam. Eu tinha que pegar vaso de shampoo, de detergente, para improvisar material didático. Imagina, hoje vocês têm a informação através dos computadores aí à mão. O nosso tempo era, como a gente costumava dizer, movido a carro de boi, fogão de lenha e tudo mais. Quando eu falo dessa forma, eu estou querendo dizer assim que recursos eram zero. Mas a gente tinha que ter criatividade e levar os nossos alunos a aprender. Eu me considero uma pessoa que foi muito ousada naquela época, que eu introduzia aos meus alunos, quem foi meu aluno pode falar isso, que eu introduzia conhecimentos que não estavam nos livros didáticos. Eu fui em busca de conhecimento muito atrevida e por trás eu tinha o apoio, a rede de apoio que era o meu pai e o meu tio Péricles, que era um homem muito instruído e que me passava muitas informações. E aí eu tive acesso com 9, 10 anos, a romances de Alexandre Dumas, escritor francês. Pensa uma menina aqui, em Cafarnaum, com 10 anos, lendo um escritor francês. Então, quando eu fui para a sala de aula, eu tentei mostrar para os meus alunos um mundo que era desconhecido para eles. Fui muito polêmica, arrumei muito problema, porque eu estava fugindo, eu não fugia de ensinar, ler, escrever, conjugar verbo, as 4 operações, não fugia. Mas o tempo que eu tinha de liberdade, eu fiz peças teatrais, eu mostrei para os meus alunos o que era qualidade em música, para eles pararem para ouvir música e melhorar o que eu pudesse influenciá-los para a vida futura. Eu me esforcei muito para fazer isso aí, mostrando para eles um mundo mais amplo, um mundo maior, um mundo diferente do que existia aqui. Aparecida, agradecemos pela entrevista e agora eu quero fazer uma última pergunta. Que conselho a senhora daria para a nossa juventude? Eu é que me sinto honrada de dar essa entrevista hoje para vocês, e o conselho que eu dou é que estudem. Busque o máximo de informações. Eu sei que a internet hoje está cheia de muita coisa, mas filtrem o que vai ser bom para vocês no futuro. Estudem. O homem, quando ele elimina da vida dele a ignorância, a vida dele se torna melhor, com toda certeza.